Olá pessoal, tudo bem com vocês? Thiago aqui, e nesse conteúdo nós vamos falar de Vigia 11, vamos falar de Fiagros e vamos falar também de LCI e LCA, entender um pouco mais essas mudanças recentes para você que é investidor, para você aí que está aplicando o seu dinheiro em LCI e também LCA. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Vamos começar falando já das mudanças aqui na questão do LCI e LCA, para a gente entender um pouco mais a respeito disso. Importante hoje o Brasil, né, o brasileiro em si, ele tem muitas aplicações em renda fixa, não só LCI, LCA, CDBs e outras modalidades quando nós falamos de renda fixa. Então vamos falar agora de LCI e LCA, entender um pouco mais a respeito dessas mudanças que são importantes quando nós falamos do ponto de vista de liquidez. O que é uma liquidez? É o acesso que eu tenho a um determinado investimento, seja ele renda fixa, renda variável. Então a liquidez ela é fundamental justamente porque eu tenho acesso rápido e eficiente a esse recurso, esse dinheiro que está aplicado em alguma modalidade. Então aqui o governo está fazendo mudanças aqui, ó, o Conselho Monetário Nacional anunciou mudanças significativas nas regras. A gente vai falar também um pouco aqui do CRA, que é mais a parte do agronegócio, e aí também envolve o Fiagro. Mas o que é importante aqui, ó, letras do crédito do agronegócio, que é LCA, e letras do crédito imobiliário, que é LCI. Essas duas aqui são rendas fixas, né? Então o governo fez mudanças importantes para a gente entender a princípio neste momento e o que isso significa na prática, o que está importante você entender. Hoje o Brasil tem grande participação aí quando nós falamos em volumes de aplicações em LCI e LCA, que são rendas fixas, e aqui ó, os estoques atuais aqui conforme a última atualização somam mais de R$ 1 trilhão. Então você tem aí R$ 1 trilhão aplicado nessas modalidades LCI, LCA e outras aí que o governo fez essa análise. O que é importante aqui? Ele está basicamente restringindo, né, o seu acesso à liquidez dessas modalidades agora. Então, para quem já tem, eu tenho LCI, LCA, não vai impactar, né, porque você tem ali já a liquidez diária depois do período de 90 dias. Agora, quem vai adquirir novamente, ou seja, quem vai comprar ou pegar essas emissões de LCI, LCA diretamente com o banco ali, vai ter uma restrição a mais quando nós falamos na liquidez. Se a gente entender um pouco mais aqui, então o prazo de vencimento vai mudar. Então, no caso aqui das LCIs, LCAs, que são emissões de títulos que os bancos fazem, então aqui você tem acesso diretamente aí no aplicativo do seu celular, você entra aí no banco que você tem, vai ter lá algumas opções de LCI e LCA para você adquirir. Então LCI e LCA vão ter mudanças aí. Então passou de 90 dias para 9 meses aí no mínimo o resgate diário aí dessas aplicações. Então o que isso significa na prática? Se eu for lá hoje e adquirir uma LCI ou LCA diretamente com o meu banco, eu vou ter um prazo que era de 90 dias e agora vai ser no mínimo de 9 meses para eu ter acesso a esse recurso. Então aqui, primeiro ponto que eu vejo é a questão do governo entender aí aonde o brasileiro investe. Então por isso que é importante você ter diversificação na sua carteira de investimentos, afinal de contas, se você entende de renda fixa, renda variável, você está menos sensível aos riscos aí que podem ser impactados diretamente nos seus recursos. Por isso, o governo ele sabe onde o brasileiro investe, né? Então, poupança, renda fixa, onde tem a maior concentração hoje de recursos dos brasileiros. Aí é onde é mais fácil eu chegar lá e impor regras. Afinal de contas, muitas pessoas vão continuar ainda investindo nessas modalidades. Eu vejo a renda fixa hoje, quando a gente estica no longo prazo, você não tem tantos ganhos. Claro, é mais seguro, tem menos risco. Mas você observa aqui que nesse contexto agora, o risco é a liquidez. Quer dizer, se eu aplicar R$ 10.000 e comprar uma ação de Petrobras, por exemplo, eu posso vender no outro dia com lucro e colocar o dinheiro no bolso. Agora, se eu aplico R$ 10.000 em LC, LCA, eu tenho que esperar no mínimo 9 meses, ou seja, eu perco tempo, né? E o tempo nos investimentos é fundamental para garantir o seu sucesso e principalmente quando nós falamos aí da independência financeira. Saindo aqui da renda fixa, do LC e LCA, vamos falar de Fiagro, vamos falar aqui, ó, do Vigia 11, vamos entender um pouco mais a respeito do Fiagro, independente
do que aconteça com renda fixa, nós temos opções interessantes. Quando nós falamos de renda variável, uma delas é o Fiagro recentemente, inclusive o Vigia 11 é um fundo que surgiu em 2021, a gente vai entender um pouquinho mais dele. Agora, quando nós falamos de Fiagro aqui, o Vigia 11 é o nosso tema desse conteúdo, nós estamos falando de renda variável, diferente do LCI e LCA, que são emitidos por bancos, que são rendas fixas, né? Então aqui você tem um risco maior, porque você tem a volatilidade, você pode ter ganhos expressivos também, ou também perdas, dependendo de como você invista. Importante que você conheça as modalidades disponíveis no mercado de investimento para que você diversifique, tenha uma diversidade aí dentro da sua carteira de investimento. Então o Vigia 11 aqui está cotado a R$ 9,10. Aqui para você comprar o Vigia 11 é que nem comprar uma ação, você tem que ter uma conta numa corretora, você vai entrar lá com o código da companhia, ou no caso aqui do Fiagro, e vai fazer a sua compra das cotas. Então tem que ter uma conta numa corretora. Quando você vai fazer lá o LCI, LCA, você não precisa, só tem que ter o aplicativo do seu banco, você contrata diretamente ali, direto com o banco. Aqui é diferente, então a mínima aqui, ó, R$ 8,03, quando nós falamos da mínima, e a máxima chegou a R$ 9,89. Paga um dividend yield de 15% atualmente, o fundo, e nos últimos 12 meses aqui, o Vigia 11 pagou R$ 1,38. Hoje o Vigia 11 é o maior fundo quando nós falamos de Fiagros, em questão aí de cotista, em questão de valor patrimonial também, um dos maiores fundos hoje. Está caindo aqui, ó, quase 7% no mês atual, tendo uma alta aqui de 1,4%. Quando a gente olha aqui os detalhes do fundo, importante, ó, o valor patrimonial aqui, ó, na casa de R$ 9,54 por cota, o patrimônio líquido aqui dele, o patrimônio na casa de 825 milhões, PVP dele, ó, 0,95, valor de mercado 786 milhões, o valor em caixa aqui, ó, 7,4%, total aqui atualmente, conforme a atualização aqui, ó, 61 milhões de reais em caixa. Então você vê que é um fundo que tem liquidez. Quando a gente olha aqui também o número de cotistas, ó, atualizado aqui, ó, mais de 160 mil cotistas, e número de cotas aqui, 86 mil cotas. Então você vê que é um fundo que tem uma boa participação. Os Fiagros aí, especialmente, são muito mais procurados por pessoa física. Então, inclusive, a gente já fez um canal há um tempo atrás, né, tem ali um gráfico mostrando quem são os maiores cotistas hoje do Fiagro, e a pessoa física está mais presente aqui no Fiagro. A liquidez aqui, ó, 3 milhões, uma liquidez boa. Quando a gente olha aqui os últimos pagamentos, a atualização que tem aqui é de janeiro de 2024, o último rendimento 12 centavos por unidade de cota. Então você tem aqui um rendimento na casa de 1,37, valor base aqui 9,5. Então, data base aqui e data do pagamento foi dia 18 de janeiro, é a última atualização. O fato que os fundos de Fiagro, eles pagam dividendos mensais, pelo menos aqui o Vigia 11 ele tem essa regra, esse compromisso. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente no relatório da gestão, né? Então, os Fiagros eles disponibilizam esses relatórios gerenciais para você acompanhar. E aqui que está o segredo, né, do Fiagro. Patrimônio líquido alocado, ó, em CRAS, que é o certificado recebido do agronegócio. Então, são distribuídos aqui em 30 ativos, né? Totalidade aqui, ó, 827 milhões. Então, basicamente, o Vigia 11 ele tem aqui o seu patrimônio alocado quando nós falamos dos CRAS, né, os certificados recebíveis aí do agronegócio. E o governo também fez algumas mudanças mais estruturais de uso, né, do CRA. A gente vai entender um pouco mais também. Ó, a receita dele, ó, é vinculada majoritariamente na parte do CRA. Então, qualquer mudança negativa ou positiva pode impactar diretamente os fundos aqui, no caso da nossa análise, o Vigia 11, que é o fundo vinculado aí aos CRAs. Quando a gente olha aqui a mudança, eu dei uma analisada antes, mas basicamente o governo ele vai fazer novas regras aí para aplicação nos CRAs, né? A partir aí de 2024, julho de 2024, tem essas mudanças no CRAS. Basicamente ele vai fazer alterações no uso, né? Porque o CRA, na verdade, ele é destinado ao uso das atividades do agronegócio, financiamento do agronegócio. No passado, recente, a gente tinha
Tem uns casos aí, a gente não vai entrar no detalhe, mas algumas empresas aí estavam utilizando esses recursos do CRA de forma indevida para alocar em outros tipos de ativos que geram muito mais riscos, principalmente para quem está emitindo o CRA. Então, o governo fez alguns ajustes basicamente para deixar mais regulado o mercado do uso, né, dos CRAs. Eu vejo de forma não pontual que vai impactar de forma negativa nesse momento, mas é um ponto de atenção justamente que o governo começa a entender um pouco mais a usabilidade dos produtos aí vinculado às modalidades de investimento. Isso gera para o investidor uma certa cautela, mas a princípio aqui o uso dos CRAs vai ser mais a questão da regulação da disponibilidade do crédito, né, do recurso do CRA, para utilizar basicamente nas atividades focadas somente no agronegócio. Saindo aqui, vamos dar uma olhada nos dividendos do Vigia 11. Ele paga dividendos mensais para você que já é acionista, para você que já é cotista, né, na verdade, do fundo do Fiagro, esse aqui já é cotista, ó. Então você já tem aqui as datas contam, ele paga todo mês, data com todos os meses, e data do pagamento também ele faz mensalmente. Aqui tem 12 centavos, né, o último pagamento em janeiro, 10 centavos, ele pagou em dezembro, 13 centavos. Então você vê que tem uma oscilação nos valores mensais de dividendo. Importante você conhecer um pouco mais e aprender que existem modalidades importantes, além da renda fixa, né, para você ter mais rentabilidade no longo prazo. Então falamos hoje um pouco mais de LCI e LCA, essas mudanças na regra de liquidez que vão impactar diretamente o seu uso, ali, a sua usabilidade desses investimentos em renda fixa. Falamos também um pouco do Fiagro, conhecemos aí o Vigia 11, que é um bom fundo, paga bons dividendos, inclusive tem uma boa liquidez para você que está querendo aprender um pouco mais dessas novas modalidades de investimento, deixando um pouco de lado a renda fixa. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!